Quando pensamos em Iron Mike, muitas vezes nos vem à mente a jovem máquina de nocautes que acabava com seus oponentes em questão de segundos. No entanto, o grande Iron Mike também sofreu duras derrotas que, tanto quanto suas vitórias, são uma joia para a história recente do boxe. No vídeo de hoje, convido você a reviver 5 dessas derrotas, conhecendo também os fatores que jogaram contra quem já foi o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Fique confortável, você está prestes a presenciar verdadeiras massacres. Mike Tyson versus James Buster Douglas. Era o ano de 1990, e Mike Tyson já havia se destacado entre a nova geração de pugilistas ao se tornar o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Mas com essa grande honra, ele precisava se manter pronto para os desafiantes que, como abutres, queriam arrancar o título de suas mãos. Um deles foi justamente James Buster Douglas. Tendo estreado como profissional quase 10 anos antes, em 23 de julho de 1981, Douglas construiu uma carreira de altos e baixos. Por isso, provavelmente, ninguém pensou que ele representaria um verdadeiro desafio para o próprio Iron Mike. No entanto, em 11 de fevereiro de 1990, no ringue do Tokyo Dome, James Buster Douglas mostraria ter o que era preciso para quebrar a imagem invencível de Mike Tyson. Durante essa luta, Tyson precisava defender pela 7ª vez o título de campeão dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, pela 9ª vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela 10ª vez o título do Conselho Mundial de Boxe. Ken Morita, Larry Rosadilla e Masakazu Uchida foram chamados para atuar como juízes da luta e, mesmo eles, não escapariam das críticas sobre o polêmico desfecho. Ao entrar na luta contra Douglas, Tyson já tinha um confronto marcado com Evander Holyfield, que era o desafiante número 1 da Associação Mundial de Boxe, do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. A luta deveria acontecer em 18 de junho em Atlantic City, com Tyson recebendo uma bolsa de $22 milhões por sua participação. Em 18 de janeiro de 1990, a mãe de Douglas sofreu um derrame. Apenas 23 dias antes da luta, Douglas perdeu o grande amor de sua vida. Nas casas de apostas, ele nunca foi o favorito. Todos se perguntavam o que ele estava fazendo enfrentando Mike Tyson em uma época em que era quase impossível imaginar Mike sendo derrotado. No entanto, após a morte de sua mãe, seu treinador e tio, J.D. McCauley, garantiu que Douglas usaria toda a sua dor e a transformaria em algo positivo. E isso não era apenas uma suposição. Aqueles ao seu redor sentiram uma nova determinação quando ele voltou aos treinos após o funeral. Fontes próximas garantem que ele estava mais dedicado do que nunca. Por outro lado, o New York Times afirmou, dias antes da luta, que na verdade o maior inimigo de Iron Mike era ele mesmo. Segundo o artigo, Tyson havia entrado em um círculo autodestrutivo ao não treinar adequadamente, ou se preocupar com a luta, e até parou de se cercar de boxeadores experientes. Embora tenham demonstrado confiança em Mike, expressando que o mais provável era uma vitória esmagadora de Tyson sobre Douglas em poucos rounds, duvidavam de sua sanidade ao também apontar que, provavelmente segundo os relatórios que vinham de Tóquio, o campeão estava sabotando seu próprio reinado. Nesse cenário, e com Octávio Meiran como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Resumo da luta. Desde o início, Douglas manteve o controle do ritmo da luta. De fora, ele trabalhava sua vitória com um forte jab, tendo sucesso em parar os impulsos de Tyson cada vez que ele tentava atacar. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson until Williams on the undercard of Tyson Spinks and floored him twice in the early rounds with the left jab. Nos primeiros rounds, a incompetência dos novos treinadores de Iron Mike, Aaron Snowell e Jay Bright, ficou evidente. Douglas accurate with the jab. Yes. Douglas again with the left. No quinto round, o olho esquerdo de Mike já começava a inchar. Curiosamente, o canto de Tyson não tinha um Enswell.
uma peça padrão para suavizar as lesões dos lutadores. Por isso, tiveram que improvisar com uma luva com gelo para tentar diminuir o inchaço entre os rounds. A apenas 6 segundos do fim do 8º round, Tyson parecia inclinar a balança a seu favor depois de derrubar Douglas com um poderoso uppercut de direita. No entanto, Douglas se levantou na contagem de 9, e o final do round permitiu que ele se recuperasse em seu canto. No 9º round, Douglas retomou o controle da luta. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Until that knockdown. The left eye. Tyson needs the ropes for support. Douglas wins. Without the ropes, Mike would have gone down. No 10º round, com um golpe de esquerda, ele fez com que a recém-adquirida confiança de Mike balançasse. Com um uppercut de direita, seguido por uma combinação mortal que terminou com um forte golpe de esquerda, Douglas enviou Tyson ao chão pela primeira vez em toda sua carreira. Tyson estava tão atordoado que colocou o protetor bucal ao contrário e tentou se levantar, mas suas pernas trêmulas apenas mostravam grande fraqueza. To try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Mayron, após essa cena inédita, encerrou a luta enquanto abraçava um Iron Mike com pernas de borracha. Mike Tyson versus Evander Holyfield. Definitivamente, Tyson não começou a década de 1990 com o pé direito. Apesar de conseguir se recuperar em suas lutas seguintes, ao longo dos anos, houve outro grande retrocesso para a carreira de Iron Mike. Desta vez, o autor não seria outro senão Evander Holyfield. Em 9 de novembro de 1996, Mike subiu ao ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para enfrentar seu destino. Ele havia acabado de recuperar seu título de campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e precisava provar que era capaz de mantê-lo. Tyson e Holyfield originalmente estavam programados para lutar em 18 de junho de 1990. Lembra que eu mencionei isso? Esses planos foram por água abaixo quando, aparentemente do nada, o azarão nas apostas, com uma cotação de 42-1, James "Buster" Douglas, acabou com a imortal sequência de Mike. Tentaram marcar uma segunda luta entre esses dois lutadores em 8 de novembro de 1991 no Caesars Palace, em Las Vegas, com Tyson na condição de desafiante, na segunda defesa de título de Holyfield. No entanto, em 9 de setembro, Tyson foi acusado de estuprar uma participante de um concurso de beleza em Indianápolis, o que deu início ao cancelamento a longo prazo dessa luta. Uma lesão nas costelas adiou a data original, e com um julgamento programado para janeiro de 1992, foi impossível marcar uma nova data para a luta. Em 10 de fevereiro, Tyson foi declarado culpado de estupro e enviado para a prisão. Após sua libertação, em 25 de março de 1995, Mike recuperou o título de campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um nocaute técnico no terceiro round sobre Frank Bruno, em 16 de março de 1996. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. O título da Associação Mundial de Boxe foi recuperado em 7 de setembro do mesmo ano, ao vencer Bruce Seldon por nocaute técnico no primeiro round. The guy stands straight up there. Now that's not. That was a punch, nice long rest there, but he has felt. Back comes Sheldon. Por que ele não defendeu os dois? Mike teve que abrir mão do título do Conselho Mundial de Boxe para lutar contra Holyfield, em vez de Lennox Lewis, que era o desafiante obrigatório. Com 30 milhões em jogo, provavelmente, Mike encontrou uma boa razão para dar aos fãs o que eles esperavam há anos. Finalmente, foi o título com o qual a luta foi promovida. E, com Mitch Halpern como o terceiro homem no ringue, a luta aconteceu. Resumo da luta. Ao soar o gongo inicial, Tyson e Holyfield se encontraram no centro do ringue.
O nível de pugilismo que ambos os lutadores imediatamente apresentaram não havia sido visto em nenhuma luta nos anos anteriores. Round após round, ambos os lutadores desferiam golpes selvagens. Com um choque de forças tão grande, não foi surpresa quando os primeiros entrelaçamentos ocorreram. Estudia un poquito a la hora de entrar. Holyfield en el centro del ring, el gancho de izquierda de Mike Tyson, interviniendo bien en el combate. Falló la izquierda, pero es impresionante la que se está montando a la derecha de Mike Tyson. Se metió. Já no segundo round, Holyfield, que não é lembrado como um grande golpeador, acertou um golpe de esquerda que pareceu abalar las cuerdas a Mike Tyson. Esto es nuevo, es noticia. Tyson contra las cuerdas. Mete el gancho de derecha, Evander Holyfield está boceando. A partir deste ponto, a luta durou mais 8 rounds. Rounds em que Tyson parecia perder a sanidade um pouco mais a cada golpe duro que seu corpo recebia. No entanto, Tyson sempre permaneceu como uma ameaça constante. No quinto round, ele desferiu um golpe de direita no corpo de Holyfield e um uppercut em seu queixo, mostrando que a besta dentro dele ainda estava lá. Mas com o passar dos segundos, Mike parecia cada vez mais confuso sobre por que Holyfield ainda estava de pé. No sexto round, uma cabeçada abriu um pequeno corte acima do olho esquerdo de Tyson. No sétimo, Mike não parava de olhar para Halpern, reclamando das cabeçadas. Em uma nova tentativa de ataque, ele avançou contra Holyfield e chocou seu corte contra a cabeça raspada do adversário. Que estaba atendiendo Mike Tyson, tocó con la izquierda Evander Holyfield. Entra. Tyson já estava ofegante de dor, estava em sérios apuros. No décimo round, cada uma das mais de 16.100 pessoas na arena gritavam pela vitória de Holyfield. Foi quando Holyfield executou uma poderosa combinação, seguida pouco depois por um direto de direita na cabeça, e com 8 golpes sem resposta. Tyson, provavelmente, lembrou-se de Buster Douglas enquanto era arremessado contra as cordas. Muy bien esas manos, esa combinación durísima, la derecha, Tyson Mundo, Evander Holyfield va a tratar de pagar la última, se puede repetir la noche de Toki. Pois já fazia muito tempo desde que alguém havia visto o grandioso Iron Mike, o mais jovem campeão dos pesos pesados da história, ser salvo pelo gongo. A luta praticamente havia terminado. No entanto, se passaram 37 segundos do 11º round até que um forte golpe de direita na cabeça de Tyson, que o levou a se chocar contra as cordas novamente, tornasse tudo oficial. No cometer errores porque ante Mike Tyson eso es mortal. Mete la izquierda, llega a la mano de Evander Holyfield, se va a ir a la lona. Mike Tyson tiene nuevamente la lucha. Após esse golpe violento, Halpern abraçou Tyson para protegê-lo e decretou o fim da luta. Não me lembro desse round, diria Mike após a luta. Segundo suas declarações, sua mente ficou presa em algo estranho. Mike Tyson versus Evander Holyfield II. Como se fosse um reflexo no espelho, quando Evander Holyfield mal havia conquistado o título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe, ele teve que provar que era digno de mantê-lo ao defendê-lo contra ninguém menos que Mike Tyson. O slogan dessa luta foi "O som e a fúria", mas na verdade, ambos os lutadores eram tão relevantes naquele momento que o que se lia em todos os cartazes era simplesmente Holyfield vs Tyson 2. Originalmente, a luta foi marcada para 3 de maio de 1997, mas foi adiada para 28 de junho devido a um corte que Tyson sofreu acima de seu olho esquerdo durante o treinamento. Foi uma colisão de cabeças entre Tyson e um de seus parceiros de treino que causou o ferimento, levando ao anúncio do adiamento em 8 de abril. Lembra de Mitch Halpern? Ele foi novamente escolhido para ser o árbitro da revanche. No entanto, os co-gerentes de Tyson, John Horn e Rory Holloway, compareceram a uma reunião de emergência da Comissão Atlética do Estado de Nevada em 26 de junho e pediram que Halpern fosse substituído. O argumento deles era que Mike seria psicologicamente afetado se Halpern estivesse novamente no ringue, pois acreditavam que ele não seria justo com Tyson durante a luta. A comissão rejeitou essa queixa, mas o próprio Halpern decidiu renunciar naquela noite. Isso levou Mills Lane a ser o terceiro homem no ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, naquela noite. Resumo da luta. Um forte direto abalou Tyson logo no primeiro round. Desorientado, as nuvens começaram a se formar sobre Iron Mike. Left jab, looking to set up the right there. Combination of the head. Evander Holyfield.
No segundo round, Tyson lançou um direto enquanto Holyfield estava começando a aplicar um poderoso gancho de esquerda. Quando Mike se inclinou para receber o golpe e Holyfield o evitou, suas cabeças se chocaram, abrindo um corte sobre o olho direito de Tyson. Lane pediu um tempo e informou às autoridades do ringue que o corte foi causado por uma cabeçada. Tyson parecia se recuperar durante o terceiro round, depois de ter perdido os 2 primeiros nas pontuações dos juízes. Mike conseguiu acertar Holyfield com alguns bons golpes de direita, mas foi apenas um momento de glória antes da queda final. No último minuto do round, enquanto os dois estavam entrelaçados, Tyson arrancou um pedaço da orelha direita de Holyfield com uma mordida. Holyfield deu um passo para trás e pulou no ar, gritando de dor. Fora de controle, Tyson foi atrás dele e o empurrou contra as cordas. Lane, atento, parou a ação e deduziu 2 pontos de Tyson, que alegou que o dano na orelha de Holyfield foi causado por um de seus golpes. No entanto, Lane havia visto tudo claramente. Quando a luta foi retomada, Tyson mordeu a orelha esquerda de Holyfield. No final do round, quando Lane pôde avaliar a marca da mordida na orelha esquerda de Holyfield, desclassificou Tyson. Mesmo após a luta, Tyson continuou defendendo sua postura. De acordo com sua perspectiva, as cabeçadas de Holyfield foram intencionais e as mordidas foram apenas uma represália. Mike Tyson versus Lennox Lewis. No início do novo milênio, em 8 de junho de 2002, Tyson experimentou novamente o amargo sabor da derrota. Desta vez, ao enfrentar Lennox Lewis no ringue da Pirâmide de Memphis, no Tennessee. Lewis tinha que defender pela primeira vez os títulos mundiais de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, além do título de peso pesado da lendária revista The Ring. Incrivelmente, a defesa desses cinturões começou antes mesmo de os 2 lutadores entrarem na arena. Em 22 de janeiro de 2002, houve uma coletiva de imprensa em Nova York para anunciar oficialmente a luta. Tyson foi o primeiro a ser apresentado. Ele caminhou até o palco e fixou seu olhar no local onde Lewis apareceria. Assim que Lewis chegou ao palco, Mike caminhou rapidamente em sua direção. O verdadeiro caos estava prestes a ser desencadeado. Um segurança de Lewis interveio entre os lutadores, empurrando Tyson para trás. Quase de imediato, Tyson assumiu uma postura agressiva de combate e lançou um gancho de esquerda no segurança. Por sorte, errou. Lewis, sem mostrar medo, levantou os punhos e lançou um golpe, enquanto dezenas de oficiais de boxe e membros das 2 equipes lotavam o palco. Com todo o empurra-empurra, os 2 lutadores caíram no chão. Nesse momento, Tyson, que tinha um corte na testa, lembrou-se de sua faceta canibal com Evander Holyfield e mordeu a perna de Lewis. No meio da confusão, o presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman, desmaiou após bater a cabeça em uma mesa. Mais tarde, ele processou os 2 lutadores, pedindo uma indenização de $56 milhões. Finalmente, com Ed Cotton como o terceiro homem no ringue, a verdadeira luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, a luta foi uma total dominação de Tyson por parte de Lewis. Nos rounds seguintes, Tyson sofreu cortes significativos nos 2 olhos. Esses cortes eram acompanhados por feridas profundas no nariz de Mike, que sangrava de maneira preocupante. Perto do final do 8º round, Tyson, que já havia sido forçado a cambalear por uma série de uppercuts, caiu pesadamente no chão após um golpe de direita explodir em seu queixo. Restavam apenas 35 segundos para o final do round, e os esforços de Tyson para se levantar foram mínimos. Dessa forma, Cotton completou a contagem, deixando Mike fora de combate. Quando Cotton chegou a 10, a mão direita de Tyson cobria seu rosto, e depois ele a retirou após o anúncio oficial do nocaute, revelando seu rosto manchado de sangue.
Vince Franklin redeemed that heart. You can't take that from him. Big right hand from Lewis, and Tyson goes down for the third time. It's over. Mike Tyson versus Kevin McBride. Nos aproximando do verdadeiro final da carreira profissional de Iron Mike, temos uma das derrotas mais impactantes de sua trajetória. Isso ocorreu em 11 de junho de 2005, quando ele subiu no ringue do MCI Center em Washington, D.C., para enfrentar Kevin McBride. Tyson foi garantido uma bolsa de $5,5 milhões, enquanto McBride recebeu apenas $150 mil. No entanto, documentos apresentados em um tribunal de falências do CISAPRIC mostraram que Mike receberia apenas $250 mil, já que a maior parte de sua bolsa, depois dos impostos, foi destinada à sua ex-esposa, Monica Turner, e a seus credores. Jeff Fenech treinou Mike para a luta, e ele era apontado como o claro favorito, já que não se acreditava que McBride estivesse à altura da lenda que relutava em se retirar dos ringues devido a problemas financeiros. Mas o comportamento errático de Mike, mais uma vez, seria sua grande ruína. Com Joe Cortez como árbitro, a luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, ficou claro que a fera dentro de Mike estava hibernando, provavelmente para nunca mais acordar. Final 10 seconds of the first round. No início do sexto round, Tyson, errático como nunca antes, tentou quebrar o braço esquerdo de McBride enquanto estavam entrelaçados. Mike provavelmente canalizou a energia de quando tentou o mesmo em 1999 contra François Botha. Com uma cabeçada intencional, Tyson abriu um corte sobre o olho esquerdo de McBride. O médico do ringside examinou McBride enquanto o árbitro deduziu 2 pontos de Tyson por essa infração. Mais tarde, soube-se por declarações de McBride que Tyson, o canibal, mordeu seus mamilos. Assim que o sino tocou para o final do sexto round, Tyson caiu de costas contra as cordas, mas o árbitro determinou que ele havia escorregado. Exausto como nunca antes, Mike não parecia ter intenção de continuar. Ele não teve outra escolha senão voltar ao seu canto e sentar-se no banco, onde anunciou sua rendição. Ironicamente, quando Tyson abandonou a luta, ele estava à frente nas pontuações dos juízes. Após essa luta, Mike, que havia perdido 3 de suas últimas 4 lutas, anunciou sua aposentadoria. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se que a melhor maneira de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você conhecia a história completa por trás dessas derrotas de Iron Mike? Qual delas você achou a mais intensa? Deixe nos comentários.